Olá, amigos! Aqui em Curitiba, a seleção brasileira treinou pela penúltima vez antes de encarar o Paraguai pela 8ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Dorival não teve todos os jogadores à disposição. Havia expectativa que pela segunda vez nessa data FIFA, o Dorival pudesse levar os 23 atletas para trabalhar com bola no gramado. Não aconteceu. O time jogou até quase meia-noite de sexta-feira para sábado e foi a campo neste domingo, 4h30. Inclusive, a CBF postergou em 1 horinha o treino da seleção brasileira justamente para tentar dar esse espaço para ficar no limite das 48 horas para que pudesse ter a maior parte dos jogadores dentro do gramado, mas ainda assim não aconteceu. O pessoal da fisiologia, departamento médico da seleção brasileira, vetou 4 atletas da atividade. Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham, Guilherme Arana, que teve um problema no quadril no jogo contra a representação do Equador, e o André, que também sentiu dores. Então esses 4 atletas foram baixa no treino da seleção brasileira, ficaram na academia apenas fazendo um trabalho de fortalecimento. Não preocupam para o jogo contra a equipe do Paraguai. A tendência é que passadas as 48 horas do jogo contra a equipe do Equador, esses jogadores possam entrar em campo na última atividade que a seleção brasileira terá antes do duelo contra o Paraguai, num horário diferente. O time tem treinado sempre no finalzinho da tarde aqui no CAT Caju. O treino de segunda-feira será por volta das 9h30 da manhã. Os atletas vão retornar ao hotel, almoçar. Depois do almoço vão partir em direção à capital paraguaia, Assunção, e só lá o Dorival Júnior dará entrevista coletiva ao lado de um dos atletas da seleção brasileira, já projetando que vai ser esse duelo contra a equipe do Paraguai. O Paraguai é um time que está pressionado, precisa vencer, empatou em 0-0 contra a representação do Uruguai na 7ª rodada das eliminatórias. Então foram apenas 16 jogadores à disposição do Dorival, 16 de linha, os 3 goleiros. A grande novidade foi o Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, que chegou na manhã deste domingo aqui à capital paranaense, já veio trabalhar, ajudou a equipe no trabalho dentro do gramado. É claro que o trabalho tático fica muito reduzido com a ausência de 4 jogadores. Quando você tem uma ou outra ausência, dá para você trabalhar normalmente. Um membro da comissão técnica completa o treino. Agora, com 4 ausências, fica muito complicado. Tanto é que o Dorival Júnior fez uma atividade muito mais curta do que o habitual. O treino com bola durou menos de 1 hora. Geralmente a seleção brasileira tem gastado cerca de 15, 20 minutos ali em atividades iniciais. O treino tático, quando está todo mundo inteiro, costuma durar um período muito maior. A atividade foi aberta durante 15 minutinhos para a imprensa presente. Depois alguns convidados familiares ficaram acompanhando a atividade realizada pela seleção brasileira, e boa parte dos jogadores titulares, se eu falei de Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Arana e André, que perderam o trabalho do gramado, aí a gente olha para os outros titulares do jogo contra o Equador: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, o Bruno Guimarães, Rodrigo, Luiz Henrique. Esses fizeram um trabalho no gramado, mas muito menos intenso, justamente por conta dessas 48 horas. Isso é um problema para o técnico Dorival Júnior, que perde muito tempo para fazer os ajustes necessários na equipe. A verdade é que não tem para onde correr, você não pode estourar os atletas e perdê-lo para a sequência do ano com a seleção brasileira. Também não pode correr o risco de você estourar o atleta e fazer com que ele não fique mais jogando no clube. A seleção tem a obrigação de cuidar da melhor maneira dos jogadores que os clubes liberam para a seleção brasileira, para que eles possam voltar inteiros mais uma vez para os clubes em outubro retornarem à seleção brasileira. Então dá para dizer que foi uma atividade ali muito leve para os jogadores titulares que foram ao gramado, e uma atividade bem mais intensa para os atletas que estiveram no banco de reservas no jogo contra a equipe do Equador. Mas
não dá para esboçar time titular. Então o Dorival Júnior vai ter apenas uma atividade, a de véspera do jogo contra o Paraguai, na segunda-feira pela manhã, para definir qual será o 11 inicial da seleção. A tendência, pelo curto tempo que ele tem de preparação, é que a escalação seja rigorosamente a mesma, com o Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Gabriel Magalhães e Marquinhos formando a dupla de zaga. Do lado esquerdo, se estiver 100% recuperado, Guilherme Arana. Se não, abre espaço para o Wendel, mas o Arana, repito, não preocupa, sentiu incômodo no quadril, está sendo avaliado, a gente vai ter essa dimensão exata de quão está recuperado, de como o Arana está recuperado no treino de segunda-feira pela manhã. No meio de campo, o André é muito leve, esse não tem qualquer preocupação, é apenas um controle de fato. A sequência com Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, e o ataque, o Dorival, acredito que não vai mexer, apesar dele ter treinado com o Endrick na quarta-feira antes do jogo contra o Equador, no treino de véspera ele fez opção com o Luiz Henrique. Então, em tese, Luiz Henrique do lado direito, do lado esquerdo a presença do Vinícius Júnior e com liberdade o Rodrigo. Se ele quiser fazer uma mudança que pode ocorrer, é a entrada do Endrick na vaga do Luiz Henrique, a abertura do Rodrigo do lado direito, mas o Dorival entende que o Rodrigo está executando uma boa função nessa referência da seleção brasileira. Não dá nem para dizer que é um falso 9, é um cara com muita liberdade para se movimentar dentro do gramado, tentar abrir os espaços e desequilibrar a favor da pentacampeã mundial. Vamos ouvir o Fabrício Bruno, o atleta do Flamengo, chegou pela manhã aqui na capital paranaense, já participou da atividade sob o comando do Dorival. Ele falou sobre a expectativa para vestir a camisa mais uma vez da seleção. Fabrício está de volta à pentacampeã mundial após 6 meses. Vale lembrar que ele foi titular no duelo contra a equipe da Inglaterra e titular também no duelo contra a equipe da Espanha. A expectativa sempre é a melhor possível, é claro que com a infelicidade do Éder Militão, né? Mas é como se fosse a primeira vez que eu estivesse aqui, alegria tremenda de estar aqui novamente. Espero entregar o meu melhor possível e ajudar todo esse grupo, que é muito bom de trabalhar. É um jogo extremamente difícil, hoje em dia não tem jogos fáceis, né, para se jogarem. Então eu tenho certeza que a gente vai assimilar muito bem a estratégia do professor Dorival para a gente chegar lá, fazer um grande jogo e conquistar o resultado positivo. Sempre gratificante para a gente, né, ter o torcedor do nosso lado apoiando, incentivando sempre. E a gente espera entregar os melhores resultados a retribuir todo esse carinho. Torcida brasileira, espero contar com o apoio de vocês nesse importante jogo fora de casa, que a gente possa conquistar o objetivo, que é a vitória. Ao que tudo indica, a tendência é que o técnico Dorival Júnior trace a dupla de zaga ideal da seleção brasileira entre 3 nomes. A ideia inicial era jogar Éder Militão e do lado dele a presença do Gabriel Magalhães, atleta do Arsenal, mas a lesão do jogador do Real Madrid abriu caminho para que o Marquinhos mantivesse a titularidade que ele teve durante toda a Copa América. Eu lembro que o Dorival Júnior, a contar com esse jogo contra a equipe do Equador, já utilizou 4 duplas de zaga. Jogou nos amistosos de março com Beraldo e Fabrício Bruno, chegou a jogar com Beraldo e Bremer, jogou com Éder Militão e Marquinhos, e agora Marquinhos e Gabriel Magalhães. Curiosamente, o Gabriel Magalhães não havia sido titular ainda sob o comando do Dorival, mas em todos os 7 jogos ele foi titular da seleção brasileira nas eliminatórias. Os 6 do Fernando Diniz e agora o primeiro do Dorival Júnior, uma titularidade que vai ter sequência agora no jogo contra a representação do Paraguai. É uma disputa muito interessante, o Dorival tem 6, 7 zagueiros ali num radar, num funil mais apertado, Éder Militão, Beraldo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, o Bremer da Juventus, o Fabrício Bruno da equipe do Flamengo e um pouco mais atrás nessa corrida, o Murilo do Nottingham Forest. E quem fala sobre essa concorrência, a briga pela posição no setor que o Dorival Júnior entendeu que precisava priorizar na hora de ajustar a dinâmica da seleção brasileira, é o Gabriel Magalhães. O Arsenal teve a melhor defesa da Premier League no ano passado. Gabriel Magalhães é titular absoluto dos Gunners, comandado pelo Arteta. Gabriel Magalhães está agora na Premier League, sofreu apenas um gol sob o comando do Arteta nesse ano. O Arsenal tem a segunda melhor defesa nas 3 primeiras rodadas da competição. O Liverpool tem a melhor. Aliás, o Liverpool do Alisson Becker, né? Que é o goleiro titular da seleção brasileira. Mas o Gabriel Magalhães é um cara que tem uma bagagem muito grande, ficou de fora da Copa do Mundo de 2022 e está se consolidando como uma das alternativas para a seleção brasileira nesse ciclo de 2026. Vamos ouvir o Gabriel Magalhães falando sobre o tema.
eu acho que só o trabalho, né, só trabalhando eu poderia, né, estar aqui novamente, e foi o que eu fiz, né, trabalhei muito, procurei dar o meu melhor para poder novamente vestir a camisa da seleção brasileira, né, então fico muito feliz em poder estar aqui hoje, em poder, né, ter jogado. Infelizmente tive uma lesão, né, no último jogo da Premier League da temporada passada, mas mesmo assim estava ali com o grupo, né, procurei estar apto, o mais rápido possível, né, e com certeza se o professor Dorival precisasse de mim eu estava disposto, mas enfim, acredito que é resultado de muito trabalho. Obviamente o professor já tem em mente o que ele acha, né, o que ele deve colocar para jogar, mas nós estamos ali para trabalhar, para ajudar um ou outro, né, independente do que o professor dizer, né, quem vai jogar ou não, né, temos que nos ajudar. E é isso. Um dos desafios que está sendo imposto ao técnico Dorival Júnior, sobretudo nessa data FIFA, são as lesões. Dorival teve 2 cortes antes da apresentação, 2 cortes com a seleção brasileira já apresentada e puxando a corda desse desafio, outro, pouquíssimo tempo para trabalho. A gente imaginava que aqui em Curitiba o técnico Dorival Júnior teria entre 4 e 5 atividades com o time completo. E pasmem, apenas uma atividade ele trabalhou com os 23 jogadores à disposição, foi na última terça-feira, quando chegaram os jogadores do Real Madrid, quando o Bruno Guimarães chegou aqui em Curitiba. Então apenas uma atividade com todos convocados. Isso tem um impacto real no planejamento. Lembro que a de quarta também seria, mas o Pedro se machucou e no finalzinho o Éder Militão também sentiu o músculo. Então o Dorival, numa data FIFA que vai de uma segunda até a outra terça-feira, que compreende um período de até 7 treinos, ele teve 3 oportunidades de trabalhar tática com jogadores dentro do gramado, de terça até quinta, sendo que 2 desses treinos foram sem boa parte dos atletas, ou pelo menos com um ou outro desfalque. Agora, no sábado, um regenerativo muito leve, hoje não pôde tirar o máximo dos jogadores que iniciaram a partida, 4 baixos como eu citei, mas ainda assim ele precisa encontrar soluções para a seleção. E no meio disso, a gente sabe que no curto tempo de seleção, não dá para você modificar o disco do atleta. Não é uma máquina que você bota um pendrive, um cartão de memória, um CD, sei lá, algo que você vai lá e bota e tira. Não, você tem lá o Gabriel Magalhães no Arsenal, com o Arteta. Tira o disco do Arteta e bota o disco do Dorival. Não funciona assim. O atleta ele passa o ano todo junto do treinador, Gabriel Magalhães com o Arteta, o Danilo com o Thiago Mota, o Guilherme Arana com o Milito, o Gerson, Fabrício Bruno com o Tite, o André até há pouco estava com o Mano Menezes, os meninos do Real Madrid com o Carleto Ancelotti e assim vai. Cada jogador vai bebendo de uma fonte durante toda a temporada e chega na seleção brasileira, é um desafio para o treinador, tendo poucas atividades com o time completo, tendo pouco tempo de trabalho, juntar tudo isso para que os jogadores não percam a essência, mas possam se moldar ao estilo que a seleção brasileira tem que apresentar dentro de campo. O Gabriel Magalhães também fala sobre o quão desafiador é para os jogadores conseguirem em pouquíssimo tempo, em poucas atividades, durante poucos dias, o jogador que é convocado para todas as datas com a seleção brasileira, ele se apresenta 5 vezes à seleção. A cada data FIFA, nós temos em média 5 treinos. Então, no todo, se a seleção brasileira treinar muito num ano normal, vai treinar 25 vezes. Um treinador de clube tem isso durante um mês. Nesse ano teve a Copa América. Então você aumenta um pouquinho, né? Para 40 e poucas. Vai bater no máximo 50. Se bater 50 treinos, porque você não tem a oportunidade de treinar todo dia, tirando o máximo dos atletas, senão você estoura. Então um ano de seleção, às vezes, não dá nem 2 meses, na comparação num trabalho de clube. E no meio disso... São jogadores de muita qualidade, obviamente nós temos que tentar colocar em mente, se adaptar o mais rápido e no que o professor quer, né, de nós dentro de campo. Então, obviamente é um desafio para todos nós que estamos ali, mas
mas eu acredito que o potencial que todos têm, obviamente são pouco tempo de trabalho, mas também não é uma coisa que sei lá, talvez que não fazemos no nosso clube, não, são muitas coisas ali que nós fazemos, né, no dia a dia dentro do clube, né, então acredito que isso nos facilita mais. Então é isso, agora a seleção brasileira descansa. Na noite de domingo para segunda-feira já treina. Segunda-feira de manhãzinha cedo, Dorival fará ajustes para definir a equipe que vai entrar em campo contra o Paraguai. Tendência que Vinícius Júnior, Paquetá, André e Guilherme Arana participem normalmente do treino nesta segunda-feira de manhã aqui no CAT Caju. Aí depois da atividade a seleção brasileira se despede de Curitiba, vai a Assunção buscar a vitória fora de casa contra a equipe do Paraguai. Eu sou Marcelo Marinho.